Ai, ai, há cerca de uns 15 anos atrás, eu acho, eu passei por um momento da minha vida que foi bastante traumático, aquelas experiências que você nunca mais esquece. Eu era um adolescente aí, jovem em busca de distração, em busca de diversão e de curtir a vida, e comecei a frequentar aquelas festas rave, provavelmente você já deve ter ouvido falar, aquelas festas que duram a noite inteira, aí 10, 15 horas de festa. E, cara, não sei hoje, mas na época era muito comum que naquele ambiente as pessoas utilizassem de certas substâncias químicas que você tá ligado para conseguir manter um pico de energia durante a festa inteira. Não estou dizendo que era todo mundo, mas era comum e era fácil de encontrar, fazia meio que parte da cultura do ambiente. Era que nem você ir na padaria comprar um pão de queijo. Se você quisesse alguma coisinha ali para você usar e dar uma brisa, meu, era só você sair perguntando ali, não ia demorar muito para você achar. Às vezes até alguém do seu grupo mesmo já ia ter alguma coisa levando. E um belo dia, cara, já devia ser umas 10 horas da manhã, depois de ter passado a noite inteira lá na festa, aquele solzão estralando. Eu tava conversando com uma galera ali e eu cheguei para um cara que tava com a gente, eu falei, mano, você tem uma balinha aí, um tal, não sei o que lá? O cara tinha, ele me vendeu, eu devo ter pagado aí na época o equivalente a uns 40, 50 reais. Lembro até hoje, cara, fui no banheiro, ela estava embalada num saquinho plástico desses de supermercado. Eu abri o saquinho no maior cuidado, porque, porra, 50 reais para um moleque era caro pra caramba, né? Fui e dei uma mordidinha, porque eu queria economizar, né? No que eu mordi, ela meio que esfarelou na mão e para não perder tudo, eu botei tudo na boca. Fato é, nesse dia eu tive uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida. De uma hora para outra, em questão de minutos, eu tinha me transformado na pessoa mais feliz do mundo. Eu achava que tudo era perfeito. E naquele curto período de tempo, eu achei que isso ia durar. Eu achei que era uma sensação que não ia embora. Mas ela deve ter durado ali cerca de 1 hora, 2 horas estourando. E o que veio depois é o motivo de eu estar contando essa história. E foi uma coisa tão pesada, cara, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E depois disso eu tinha certeza que eu nunca mais queria sentir isso de novo. Eu voltei da festa, já sentindo uma sensação muito ruim. E na semana seguinte eu simplesmente, cara, me tornei outra pessoa. Era como se tivessem tirado o meu cérebro e colocado o cérebro de outra pessoa no lugar. Era como se tivessem colocado a mente de uma pessoa em depressão profunda. Eu não tinha energia nem para fazer coisas simples, cara. Para mim, naquela semana, levantar para ir no trabalho era uma coisa, cara, difícil pra caralho. Escovar o dente antes de trampar parecia, cara, parecia que era escalar uma montanha. E não era aquele simples cansaço. Aqui eu não tô dizendo daquele cansaço de você, tipo, putz, dormi mal. Tocou o despertador, tô cansado, queria dormir um pouco mais. Nossa, a cama tá gostosa. Hoje tá um friozinho bom, queria ficar na cama. Não, não era isso, cara. Era um cansaço psicológico, cara. Era uma coisa de você acordar assim, sem a menor vontade de viver, cara. Eu acordava de manhã e eu falava, na verdade, acordava e ficava assim durante o dia inteiro. Eu falava, cara, por que eu tô aqui, velho? Não faz o menor sentido eu estar vivendo, que bosta, eu não via graça em nada. Eu acho que nessa semana eu experimentei um pouco do que é a realidade de uma pessoa com depressão profunda. Não sei se é assim, mas eu imagino que deve ser alguma coisa parecida. Só que para mim, que sempre me considerei uma pessoa relativamente feliz, para mim foi uma coisa que um choque muito gritante ter ficado uma semana. E naquela semana eu fiquei tão desesperado porque eu achei que aquela sensação ia durar para sempre. Eu falei, caralho, mano, fudi minha mente agora. Tomei aquela porra daquela bala muito doida, o bagulho deve ter estourado algum circuito no meu cérebro e agora já era. Vou ficar infeliz pra vida inteira, fudeu. Entrei num desespero do caramba pra minha sorte. Depois de uma semana mais ou menos, o negócio começou a passar
e eu voltei ali para um nível, acredito que mediano ali, ou que eu estava acostumado, de motivação na vida e voltar pelo menos a ver sentido nas coisas. Mas eu acho que não só esse dia, mas como esse período na minha vida, ele provocou sim alterações na minha mente, que eu colho os frutos dela até hoje, e isso tem tudo a ver com com o tema geral desse vídeo, que é o quê? A busca pelo prazer desenfreado, ela vai literalmente acabar com a sua mente e acabar com a sua motivação para buscar qualquer coisa na sua vida. Eu dei o meu exemplo com uma substância química, mas isso não é exclusividade de quem usa algum tipo de droga ilícita. Existe um mecanismo que a gente vai entender aqui hoje de prazer e sofrimento, em que toda vez que você busca muito o prazer desenfreado, isso vai biologicamente provocar uma reação do outro lado que vai te fazer sofrer mais. Isso não é só para droga, como eu disse, aqui vai entrar o quê? Bebida, videogame, pornografia, alimentação, alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura, carboidrato simples, jogo de azar, sexo casual. Então todas essas atividades que eu narrei, esses exemplos, são coisas que elas liberam uma alta carga de dopamina, e o problema é que toda vez que você tem uma liberação muito alta de dopamina na sua mente, você tem um efeito rebote que vai te puxar para o lado oposto depois, em menor ou maior grau, dependendo do que você está usando. Na verdade, eu não vou trazer coisas da minha cabeça, mas sim também de um livro que eu estou lendo aqui, que é esse aqui, ó, Nação Dopamina, tá dando para ver? Leio no Kindle mesmo, me julguem. Mas, cara, esse livro aqui, a autora, ela explica, com base em neurociência e psicologia e tudo mais, ela explica que o prazer e o sofrimento são duas coisas que são processadas na mesma região no nosso cérebro. Eu não vou lembrar a região, o nome científico agora. O fato é que, trazendo para uma analogia simples, não tem como você obter muito prazer sem ter uma carga rebote de sofrimento. Toda vez que você mexe com prazer, você vai mexer com sofrimento, certo? No livro, ela usa o exemplo de uma balança. Imagina que, sei lá, existe uma balança que determina o seu grau de felicidade e satisfação na vida, e ela está aqui nivelada. Toda vez que você busca alguma substância ou alguma atividade que vai liberar uma alta dose de dopamina, uma atividade que vai ser altamente prazerosa, o que acontece com a balança? Ela faz isso daqui, ó. Ela vem para o lado do prazer, ou seja, é aquele momento que tá tudo gostoso pra caramba, né? É aquele momento que você sentou no barzinho com a galera e tá enchendo a cara e tá curtindo pra caramba. É aquele momento que você tá comendo a sua comida preferida, tá jogando seu videogame ou qualquer outra porra. A balança faz isso aqui. Só que qual que é o problema? Essa balança, o seu cérebro, ele quer manter a balança nivelada. Ele não quer que ela fique desregulada. Senão seria muito fácil e todo mundo ia ser feliz pra caramba, né? Mas não é assim que acontece. Então, o que vai acontecer? Toda vez que você der um estímulo muito forte para cá, o que a sua mente vai fazer? Ela vai querer nivelar, ela vai puxar a balança de volta. E como que ela faz para puxar essa balança de volta? Se você colocou muito prazer, o que está do outro lado, do lado oposto do prazer? É o sofrimento. Então, para fazer essa balança nivelar, seu cérebro vai pesar aqui no lado do sofrimento, ou seja, você vai começar a sofrer, a ficar triste, a ter momentos ali de bad trip, talvez, como a galera faz, arrependimento, raiva, frustração, estresse, ansiedade, a porra toda é o quê? É o seu cérebro puxando a balança de volta porque ele quer nivelar. Só que qual que é o problema das atividades altamente dopaminérgicas? Como você puxou ela muito para o lado do prazer,
Na hora que a sua mente quiser puxar de volta, ela não vai voltar irregular e ficar tudo certinho. Ela vai passar e você vai começar a pender para o lado do sofrimento. Ou seja, a sua balança vai começar a fazer isso, ó. Ela vai estar desequilibrada. Ora, muito prazer, ora, muito sofrimento. É aqui que começa o vício, tá? Não só em substância química como bebida e droga, como o vício em qualquer outra coisa, compulsão alimentar, pornografia, jogo de azar, videogame. O mecanismo é o mesmo, tá? A diferença é a intensidade que o negócio ocorre, né? É óbvio que o cara, sei lá, usar crack, ele vai ter um potencial de vício extremamente maior do que a pessoa comer uma barra de chocolate, mas o mecanismo aqui por trás é o mesmo. Então, aonde que o vício começa? A pessoa ela obtém o prazer, ela gostou muito daquela sensação, ela achou a sensação maravilhosa, só que na hora que bate o efeito rebote e a balança faz isso, o sofrimento aqui é tão grande que ela quer fugir, cara. Ela não quer ficar aqui porque aqui tá ruim, mano. Aqui ela tá irritada, ela tá angustiada, ela tá ansiosa, ela, meu Deus, que merda de vida. E aí ela vai querer fazer o quê? Puxar a balança de volta. E aí aqui ela volta e tem a recaída e usa a droga da preferência dela para tentar equilibrar essa balança e começa a ficar aquela coisa desregulada. Então, cara, eu durante muito tempo da minha vida, eu achava que isso tudo era uma bobagem. Eu achava que era papo de adulto chato querendo cortar minha brisa. Então, toda vez que alguém falava que, ou quando eu ouvia alguém dizendo, não diretamente para mim, mas eu via em algum lugar, alguém tentando me estimular a fazer coisas mais saudáveis, né? Tipo, cara, vai ler um livro, vai fazer uma oração, vai ir para academia, vai estudar, vai trabalhar. Eu via tudo isso como coisas chatas. Não, mas isso tudo é chato pra caramba. Eu quero curtir a vida, meu. Quero beber, quero fumar mesmo. Quero sair todo dia, a hora que der vontade. Quero dormir até tarde. Quero jogar videogame, a porra toda. Comer qualquer merda que dá na minha cabeça. Na verdade, durante muitos anos eu nem fazia essa conta, tá ligado? Eu simplesmente ia no balaio ali, seguindo a galera, porque era o que eu achava normal. Né? E eu tive que vivenciar isso muito na prática e me fuder muito para perceber esse mecanismo aqui acontecendo e para perceber como a busca pelo prazer, como uma vida em que você é pautada pela busca do prazer, na verdade ela só te fode. Além de te deixar mais infeliz, ela ainda corta uma coisa importantíssima sua, que é a motivação para você conquistar coisas maiores, para você conseguir evoluir. Porque não tem como você evoluir, seja profissionalmente, financeiramente, espiritualmente, intelectualmente, não tem como você subir de nível na sua vida se você não souber lidar com a chatice, com a rotina, com o tédio, com as coisas chatas, porque o progresso ele existe justamente nessas coisas. Não é indo pro bar beber cerveja que você vai conseguir progredir em alguma coisa. E aqui a resposta não é ir para um radicalismo extremo e pensar assim, porra, então quer dizer que eu nunca mais vou poder jogar um videogame na minha vida? Eu nunca mais vou poder comer um chocolate? Não, porra. Mas a questão é, essas coisas, né, a busca pelo prazer imediato, pelo prazer fácil, essa busca ela não pode ser o centro da sua vida. Ela tem que ser uma coisa secundária, ela tem que ser uma coisa que você consegue controlar ela e colocar ela em curtos períodos de tempo para que você não desvirtue todo o resto. Vou dar um exemplo. Cara, uma coisa é você... Vamos usar o exemplo do videogame. Podia ser outra coisa, mas vamos falar do videogame agora. Uma coisa é você querer jogar videogame 3, 4 horas por dia. Ficar numa rede social 3, 4 horas por dia. Você chega do trabalho, 6 horas da tarde, você já vai ir lá ligar o PC, ligar o PlayStation 5 e ficar lá, ou de manhã, ou qualquer hora do dia. Você gastar seu tempo no dia a dia que você poderia estar usando para fazer coisas mais saudáveis e mais produtivas, por exemplo, ir praticar um esporte, estudar, trabalhar um pouco mais para conseguir sair do seu trampo que você vive reclamando e fala que tá uma merda. Esse tipo de coisa.
Uma coisa é isso, você negligenciar o seu propósito de vida para ficar buscando prazer barato. Outra coisa é você colocar esses pequenos prazeres em momentos estratégicos. Tipo assim, pensa no cara que ele ficou a semana inteira, ele acordou cedo, ele foi trampar, ele foi treinar, ele cuidou da alimentação, ele fez a porra toda certinho ali, ó, cara. Aí chegou no sábado à tarde, ele quer dar aquela relaxada e, porra, mano, agora eu vou ligar meu videogame aqui para dar uma curtida. Isso aqui é extremamente paradoxal e engraçado. Mas o que acontece? Quando você busca muito o prazer, você obtém sofrimento. Quando você faz o contrário e busca o sofrimento, o que acontece? Você obtém prazer, mas um prazer mais sustentado. E aqui eu não estou falando de buscar qualquer tipo de sofrimento. Ah, eu vou buscar sofrimento, então vou botar minha mão no fogo, vou pular ali no meio da rua e ver se alguém me atropela. Não é isso. É um sofrimento que vai te trazer algum propósito, que vai te levar para algum lugar. É por isso que as pessoas vão para a academia. E é por isso que muita gente acha chato pra caramba ir para a academia. Tem muita gente que acha que não gosta de fazer esporte. Ah, eu sou sedentário porque eu não gosto de esportes, eu acho chato, a academia é um tédio. Ficar lá puxando ferro que nem um idiota, coisa mais besta. Não. Cara, na verdade, muitas vezes não é nem questão que você não gosta, você finge que não gosta, é mentira que seu cérebro conta pra você. Na verdade, o mecanismo por trás é justamente a balança, a sua balança está desregulada. E aí quando você tenta fazer uma atividade que libera pouca dopamina, ou que libera uma dopamina mais sustentada, que ela vai de parcelas, isso não é suficiente para fazer a sua balança viciada mexer para o lado do prazer. E aí você acha chato, porque atividades como treinar, ler livro, trabalhar, estudar, aprender alguma coisa nova, praticar um esporte, essas atividades elas liberam dopamina, só que elas liberam menos. Né? É uma dopamina mais sustentada, porque ela dura mais no longo prazo, só que ela é liberada de pouquinho. Então, se você já viciou o seu cérebro com coisas altamente dopaminérgicas, a hora que você vai tentar fazer uma coisa que deveria ser simples, por exemplo, caminhar no parque sem fone, sem ficar mexendo no celular, sem ficar postando stories, sem porra nenhuma, caminhar e ouvir os pássaros. Uma coisa que para certas pessoas pode ser algo extremamente prazeroso, para você vai ser a coisa mais chata do mundo, porque a sua balança está desregulada. Então vamos fazer um paralelo aqui. Por que é muito mais fácil você ir para o bar beber cerveja do que ir para a academia? Porque beber cerveja no bar é mais legal? A princípio pode até ser. Só que tem tudo a ver com dopamina, cara. Porque o que acontece? Você ir para o bar é uma dopamina de fácil obtenção, porque você não precisa fazer esforço. Que esforço você faz? É só você sentar, chamar o garçom, mandar ele botar a cerveja no copo e botar para dentro da goela. Então não tem esforço, é uma dopamina rápida, não vai ser demorada. Na verdade, essa dopamina, você já vai começar a ganhar ela antes de ir pro bar. Só de você estar aqui no celular mandando mensagem para os seus brothers, combinando que horas que vocês vão se encontrar, seu cérebro já está aqui, ó, soltando dopamina. Porque é uma dopamina de antecipação. Ele já está assim, caramba, hoje vai ter. O seu cérebro ele já fica num estado de esperando aquele estímulo. Ele já sabe que vai pingar ali alguma coisa, que vai ser as suas bebidas, as coisas que você vai fazer, que vai estimular. Então a dopamina ela é muito fácil, muito rápida em um grau elevado. Ao passo que ir treinar, se a gente for fazer esse paralelo, poderia substituir aqui por outras coisas, mas vamos falar de treinar e beber. Porque são coisas que, sei lá, eu vivi na minha vida, então para mim é fácil. Treinar é justamente o oposto. É uma dopamina de difícil obtenção, porque você não vai ter ela, pelo menos nos primeiros meses, você não vai ter ela antes de completar o treino. O que acontece quando a pessoa está começando a treinar ou ainda não pegou no tranco? Ela está em casa, sentada no sofá,
E ai meu Deus do céu, tem que ir pra academia hoje. Puta que pariu, mano. 1 hora e meia lá dentro, puxando ferro, caralho, sofrendo, vai doer pra caramba. E puta merda, cara, nesse momento você ainda não tá recebendo um estímulo, né? Então, que horas que você vai ter uma recompensa? Só depois que você for e completar o seu treino, fizer, se esforçar, sentir dor, voltar para sua casa e tomar seu banho. Aí sim você tem a recompensa. Não é só dopamina, tem outras coisas envolvidas, né? Endorfina, outras coisas que daí não sei dizer o nome exato. Mas tem dopamina também pelo fato de você ter cumprido uma tarefa que exige esforço. Toda vez que você faz isso, seu cérebro também libera dopamina, só que é menos. Porque a gente, como ser humano, muitas vezes a gente se engana, a gente não sabe, a gente acha que sabe de tudo, né? A gente acha que sabe identificar o que faz bem e o que faz mal. Mas se fosse assim, todo mundo ia ser super feliz nessa vida e não ia ter problema. O fato é que é muito tentador você ir para uma vida mais hedonista, né? É muito tentador você querer puxar a balança sempre pro lado do prazer, né? Porque o que é o hedonismo? É você pensar que, cara, quer saber? Eu só tenho essa vida para viver mesmo, dependendo do que a pessoa acredita, né? Mas a minha vida é única, eu quero mesmo é curtir, vou buscar o prazer a todo custo e não tô nem aí, vou ser inconsequente mesmo, o que vale é o agora, né? Tem muita gente que acaba usando essa desculpa de, já que eu preciso viver o momento presente, então eu tenho que ter diversão, tenho que ter prazer todo santo dia. Só que o paradoxo é que buscar o prazer, quanto mais você busca o prazer, mais sofrimento você tem. Então, quanto mais hedonista é a sua vida, ao passo que a ideia de ser hedonista era ser mais feliz. Mas o caminho mais rápido para você ser infeliz é você ter uma vida de hedonismo. A autora até fala sobre isso aqui numa parte do livro. Deixa eu achar onde que está esse trecho que eu gostei. Olha lá. Segundo as palavras dela, o paradoxo é que o hedonismo, a busca pelo prazer por si só, leva à anedonia, a incapacidade de desfrutar qualquer tipo de prazer. Com a repetida exposição ao mesmo estímulo ao prazer, ou ao estímulo semelhante, o desvio inicial para o lado do prazer fica mais fraco e mais curto, e a resposta posterior para o lado do sofrimento fica mais forte e mais demorada. Um processo chamado pelos cientistas de neuroadaptação. Mas nem tudo é uma tragédia completa, tá? Tem como, segundo a autora, regular essa balança de volta. É óbvio que vai depender do dano que foi causado. Então, se você for pegar uma pessoa que é viciada em alguma substância química pesada, talvez ela tenha danos que sejam difíceis de reparar ou ela vai precisar de alguma ajuda profissional, certo? Mas tem ações que a gente pode fazer, qualquer pessoa comum pode fazer na vida dela para deixar essa balança mais estável possível, né? Por isso que existe aquele conceito de jejum de dopamina, que é você, cara, literalmente enxugar, cortar aquelas atividades que são altamente dopaminérgicas, para que você, depois de um certo período de tempo, consiga estabilizar a sua balança e comece a ver graça nas atividades simples, comece a conseguir sentir muito prazer em coisas que são difíceis, por exemplo, estudar, por exemplo, trabalhar, ir para academia e toda essa coisa, né? Então, assim, cara, eu falo isso não na posição de querer se sentir superior aqui, eu falo porque eu vivi essa parada e eu colho os frutos, eu colho os malefícios dessa vida desregrada até hoje, certo? Eu gastei aí mais de 10 anos da minha vida só preocupado com rolê besta, bebê e sexo casual e essa porra toda. E eu fico pensando hoje em dia, cara, se eu tivesse usado esses 10 anos para alguma coisa mais produtiva, aonde que eu não estaria hoje, né? Eu tenho 33 anos
E esse era o recado, cara. Eu acho que se você, principalmente se você tá na faixa aí dos 20 e poucos anos, ou até menos de 20, tenha extremo cuidado com qualquer tipo de substância que você vá colocar aí para dentro da sua cabeça. Se possível, não coloque nada, porque qualquer coisinha que, por mais que pareça besta, por mais que pareça inofensiva, ela pode te causar um dano que depois lá na frente você vai ter que se fuder pra caralho para conseguir reverter, ou dependendo, em certos casos, a pessoa nem consegue reverter 100%. Então eu fiz uma ruptura na minha vida, acho que há cerca de 6 anos atrás eu literalmente cortei tudo, cara. Eu cortei 100% de álcool, cigarro, rolezinho fútil que não agregava em porra nenhuma, companhias que não agregavam em nada, sexo casual, a porra toda. Eu me limpei, eu fiz um detox geral, e tô até hoje assim, né? Óbvio que hoje eu namoro, então no caso do sexo casual não se aplica, mas a todo o resto ainda continua se aplicando. Eu fiz literalmente um jejum e, meu, isso deu uma mudança gigantesca. Cara, eu consigo ver claramente o quanto que eu evoluí nesses últimos anos e o quanto que eu perdi tempo, né? Pô, não vou ser totalmente injusto, curti também a vida, mas não sei até que ponto vale a pena você sacrificar seu propósito e seu desenvolvimento como pessoa para ficar só curtindo e buscando prazer. Mas tudo é aprendizado, né? Cada um tem sua história. Eu tô aqui para aprender, não para julgar, como diria o mestre Chorão. Então vamos que vamos, cara. Esse era o recado. Tudo isso que eu falei não dá nem 20% do livro. Então esse assunto é um assunto que dá muito pano para manga, poderia ficar falando sobre isso aqui durante horas, mas acho que deu para passar. Vamos que vamos, tamo junto e até a próxima.